Salve, salve galera do Implacável Concurso, Professor Ramos aqui com vocês para a nossa super revisão de véspera para todos que irão prestar o concurso da Guarda Civil Municipal de Mandaguari para fazer aí parte dessa grande corporação que é a Guarda Civil Municipal de Mandaguari. Belezinha? Eu vou trabalhar com vocês aqui duas leis que eu acho que vai cair. A tendência, conhecendo a banca dos senhores, a tendência é eles cobrarem essas duas leis que eu vou passar para vocês aqui, bem bisurada, do jeito que aluno da Implacável Concurso gosta, tá? Eu sei que você tá nervoso, eu sei disso, já passei por isso, já sou guarda civil municipal de carreira já há mais de 10 anos na cidade de Londrina, pertinho de Mandaguari, né? Já sou mais de 10 anos, sou do concurso de 2012, do concurso da Guarda Civil Municipal. Então, eu já sou mais de 10 anos aí concursado nessa linda carreira que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer parte, mas tem que estudar, né? Sei que você já fez toda a preparação, principalmente aqui com o Implacável Concurso, com os professores aqui da Implacável Concurso, e de forma totalmente sem custo nenhum, a Implacável Concurso, que é a número 1 em concurso de guarda municipal, consegue trazer isso para vocês, que é a super revisão de véspera aqui da Guarda Civil Municipal de Mandaguari, sem nenhum custo para todo mundo, tá bom? Espero que gostem, vou me esforçar ao máximo aqui, com certeza absoluta, conforme eu sempre faço aqui com vocês, de uma forma didática, uma forma de relembrar o conteúdo dos senhores, belezinha? Então, sem mais delongas, vem comigo para a tela, deixa eu só colocar aqui. Perfeito, já está aqui. Deixa eu só colocar aqui, vamos ver se eu consigo mudar o layout. Para ficar o conteúdo. Perfeito, acho que aqui fica melhor para vocês, tá bom? Vou rabiscar pra caramba, do jeito que eu sempre faço com vocês, tá bom? Vou rabiscar pra caramba, para que vocês consigam aí, de alguma forma, lembrar o que foi dito em todas as aulas, tá bom? São duas leis, tá? A lei de criação da Guarda Civil Municipal e também o plano de cargos e carreiras e salários da Guarda Civil Municipal de Mandaguari. São duas legislações que, com certeza absoluta, eles vão abordar na prova dos senhores, tá bom? Então, vamos lá. Mandaguari. Deixa eu só trocar a caneta aqui. Beleza. Ok. Lei Complementar 42/20 de 2025, que é a criação da Guarda Civil Municipal de Mandaguari, essa guarda municipal que está iniciando, né? Eu sempre gosto de frisar que os principais cargos vão ser dos senhores da primeira turma, tá? Então, uma boa oportunidade aí. Eu sou da segunda turma da Guarda Civil Municipal e já desempenho aí um cargo em comissão, né? O cargo de corregedor da Guarda Civil Municipal. Então, eu sempre gosto de trazer o meu exemplo para vocês, para que vocês consigam se espelhar, para que vocês consigam aí galgar sempre os melhores lugares. A Guarda Civil Municipal é muito boa quanto a isso, né? Então, só que vai precisar, a Guarda Civil Municipal de todas as cidades precisam de pessoas qualificadas, tá? Eu, ao longo ali da minha jornada, né, eu me formei em Direito, fiz 8 pós-graduações, então assim, eu consegui chegar num patamar, é isso que toda Guarda Municipal procura, então vai depender do senhor e da senhora que está nos ouvindo, tá bom? Então vamos lá, artigo 1º, a criação aqui da 42/20 de 2025, ela vem baseando lá na 3022 de 2014, tá? Então tudo que você aprender lá na 3022, você vai usar muito aqui na criação da Guarda Civil Municipal de Mandaguari, né? Fica criada a Guarda Civil Municipal de Mandaguari, instituição de caráter civil, ele não pode colocar instituição de caráter militar, né? Instituição de caráter civil, uniformizada e armada, subordinada ao chefe do Poder Executivo. Então é exatamente o que está lá na 3022, nada de novo, né? É integrada à Secretaria, olha, então grife, ó, ela é integrada à Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, tá? Por exemplo, a Guarda Civil Municipal na qual eu atuo é a Secretaria de Defesa Social. A Guarda Municipal na qual os senhores irão atuar, que é Mandaguari, chama-se Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, tá? Nada a ver, mas é o que está na lei. Na verdade, não tem nada a ver, deveria ser uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, de Defesa Social, não uma Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, mas a lei vem falando isso, eu não posso brigar com a lei, não é verdade? Então, gravem isso daqui porque é potencial cair na sua prova. Com função, qual que é a função da Guarda Civil Municipal? Preventiva, ressalvadas as competências da União, do Estado e do Distrito Federal.
tá? Lógico, eu não posso adentrar uma competência nem da União, Estado e nem do Distrito Federal, tá bom? Então, a proteção é uma proteção preventiva. Na 3022 a gente vem batendo muito isso, né? Sobre a prevenção. Então, tudo que vier prevenção pode colocar aí que está ok, tá bom? O porte de arma terá porte de arma? Sim, terá o porte de arma. Ó. O porte de arma é letal, né? Ó, eu tô com a minha pistola aqui do lado aqui, tá? Estou em viagem, mas parei aqui para gravar para vocês, tá bom? Essa importante revisão, tá bom? Mesmo eu estando em viagem, sempre eu procuro gravar material fresquinho para vocês, para que a hora que vocês olharem essa aula um dia antes da prova, vocês consigam entender e um pouco mais tranquilo aí para a sua prova, tá bom? Então, é um porte de arma letal de uso permitido pela Guarda Civil Municipal, está condicionado ao cumprimento dos requisitos dos decretos federais, lá do decreto de armamento, enfim, tá? Então, tem uma lei que regulamenta, mas é permitido? É permitido. O parágrafo único fica permitido o uso de armas não letais também. Então, arma letal e não letal, né? Letal e não letal, ou menos letal, tá? Pode vir essas duas palavrinhas aqui na sua prova, tá bom? Porque o certo, tá, galera? Aqui em 2025 fizeram essa lei, e quem faz a lei geralmente não é o pessoal da segurança pública, tá? Então essa arma não letal, ela tá errada, tá bom? Do ponto de vista doutrinário, ela tá errada, mas se você estiver na sua prova, sem problema nenhum, tá? Porque o certo não seria não letal, seria menos letal, tá? Por quê? Uma arma que agora escreveram certo, o dispositivo de condução elétrica, tá? Conhecido como taser, ela não é letal, tá? Ela é menos letal do que um armamento de fogo, tá? Mas ela pode matar? Sim, ela pode matar. Então, por isso que esse não está errado. Mas na hora da prova, sem problema nenhum, tá? Como taser, né? Balas de borracha, entre outros, na forma de regulamento próprio expedido pelo diretor da Guarda Civil Municipal. Ok. A redação está mal escrita, muito mal escrita. Quem fez isso daqui tá horrível, horrível. Não sabe escrever uma lei. Mas é o que a gente tem, né? Tem para estudar. Mas está muito ruim. Essa redação do parágrafo único tá horrível, horrível. Eu acho que nem o chat GPT consegue fazer uma descrição de parágrafo tão horrível assim. Ou foi estagiário, ou alguma coisa, mas muito ruim. Muito ruim. Ô pessoal de Mandaguari, se vocês quiserem que eu reescreva essa lei para vocês, pode me contatar, tá? Porque tá muito mal escrito mesmo, tá? Isso fica uma crítica pro pessoal aí, porque quem escreveu tá muito ruim, cara, muito ruim. Para estudar, eu fui fazer essa aula, cara. Eu tive dificuldade para poder escrever, porque é muito ruim, é muito ruim. A pessoa que escreveu é muito fraca. Artigo 4º. A Guarda Civil Municipal de Mandaguari rege-se pelos seguintes princípios básicos, né? Isso sempre cai, por isso que eu trouxe para vocês aqui. Sobre os princípios básicos de atuação em prol do cidadão. Então, se perguntar sobre princípios básicos de atuação, é esse, tá? Proteção dos direitos humanos fundamentais, está nas 3022, também está aqui. Exercício da cidadania e das liberdades públicas. Você pode ver que é a mesma coisa, fez Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não tiveram tanta criatividade para fazer isso, tá? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, está na 322. Patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da economia, da comunidade, evolução social, e uso progressivo, não é regressivo, não é, né, progressivo da força. Também a doutrina já superou esse progressivo, né, porque seria uso diferenciado, o certo. Beleza? Na sua prova, eles são fracos, eles não vão colocar uso diferenciado. Eles não vão colocar doutrina policial para vocês, eles vão colocar uso progressivo, porque a banca é fraca. Ele não vai adentrar a autores de segurança pública e colocar uso diferenciado, tá? Não vou explicar aqui agora a diferença de uso progressivo e uso diferenciado, porque não é tema, não vai ser a tema da sua prova, não vou ficar ensinando isso daqui. Mas só para vocês terem conhecimento, porque a doutrina já não aborda o uso progressivo, já aborda o uso diferenciado. Mas tem que ter um conhecimento um pouquinho maior, aí tem que ler para caramba para vocês entenderem, tá? Competência, também trazendo da 3022. Competência geral da Guarda Municipal, proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então aqui nós estamos tendo uma revisão tanto da 3022 quanto da legislação específica, né?
São competências específicas, está lá no rol também, né? Eu tenho as competências gerais, que é disciplinar lá o parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Constituição, e aqui eu falo sobre competência específica, zelar pelos bens dos municípios, prevenir, atuar de forma preventiva. Então, a palavra preventiva, vocês irão ser teletransportado para cá, porque tudo é prevenção. Quando eu falo de Guarda Civil Municipal, tudo é prevenção, tudo prevenção, prevenção, tá bom? Colaborar de forma integrada. Eu sempre falo para meus alunos que segurança pública não se faz sozinho, sempre forma integrada com outros órgãos policiais. Então, tudo que tiver forma integrada, você trabalhar de forma integrada com outros órgãos policiais ou de uma forma integrada com a própria população, opa, show, vai estar correto, tá? Colaborar com a pacificação de conflitos, competência de trânsito, ok? Proteger o patrimônio ecológico, histórico e cultural, cooperar quando autorizado com órgãos de defesa civil, né? Essas fortes chuvas que deram ali no norte do Paraná, ali no Rio Bonito do Iguaçu, né? A Defesa Civil atuou muito. E a Guarda Municipal trabalhou pra caramba. A Guarda Municipal de Londrina, por exemplo, trabalhou muito, muito. Trabalhou excelente. Tinha a Guarda Municipal em cima de telhado, o secretário de segurança em cima do telhado. A Guarda Municipal trabalha muito na Defesa Civil, muito em prol da população, tá bom? Se vier falando que ele coopera quando é autorizado com os órgãos de defesa civil, vai estar correto. Interagir com a sociedade civil, preciso entender, né, o que está ocorrendo dentro da sociedade civil, com discussão de soluções de problemas, eu preciso ouvir a comunidade. Ó, tá tendo muito roubo, tá tendo muito furto, tá tendo muito crimes contra a vida, para eu conseguir posicionar, né, as equipes de guarda municipal a fim aí de prevenção para que não ocorra esses atos, esses ilícitos penais. Articular-se com outros órgãos municipais de políticas sociais, né? Então não é somente ali a cooperação, quando eu falo, não é somente polícia com polícia, tá? Não, é guarda civil municipal com polícia, polícia com assistência social com saúde, tudo é uma integração de secretarias e órgãos em prol da segurança pública. Integrar-se com os demais órgãos de polícia administrativa, né? Integrar-se com outros órgãos, com os outros fiscais da prefeitura, tá bom? Tudo isso é competência específica. Garantir o atendimento de ocorrência emergencial, encaminhar ao delegado de polícia. Então, você não chama nenhuma corporação, você encaminha diretamente ao delegado de polícia. Contribuir com o estudo de impacto de segurança local. Né? Acabei de explicar para vocês que vocês precisam debater com a sociedade, com aquela comunidade local sobre segurança pública. Então, quando tiver alguma festa, por exemplo, a Guarda Civil Municipal também tem que participar. Tá? Para quem é da região, sabe que a exposição agropecuária de Londrina ela é gigantesca e a Guarda Civil Municipal todos os anos está presente nessa festa. Mas por quê? Porque ele precisa contribuir com a discussão aí de segurança pública também, tá bom? Atuar mediante, ó, mais uma vez a palavra preventiva. Atuar mediante ações preventivas de segurança escolar. Né? Inclusive, as guardas civis municipais têm adotado esse patrulhamento escolar de forma mais incisiva. É um grande trabalho que as guardas municipais do Brasil inteiro têm realizado no aspecto escolar. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal de Mandaguari poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, do Estado, do Distrito Federal. Então, pode colaborar, por exemplo, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal, com as polícias estaduais, né? Investidura e prerrogativa. Então, os senhores farão aí no domingo, né, a prova para o ingresso. Isso está escrito onde? Exatamente aqui dentro da lei, né? A única forma de ingresso lá para a Guarda Civil Municipal de Mandaguari, ou Guarda Civil Municipal de Curitiba, ou a Guarda Civil Municipal do município XYZ, é mediante concurso público. Então não tem como eu contratar um guarda municipal no Brasil inteiro, a não ser por concurso público. Até essa semana passada, semana retrasada, teve uma notícia, né, que teriam que contratar guardas civis municipais temporários lá no Rio de Janeiro. Isso foi, inclusive, indeferido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, não pode substituir, tá bom? Não pode substituir.
Parágrafo único, a admissão da função de guardas civis municipais far-se-á através de concurso público, avaliação física, ok, psicológica, conforme o edital. Requisitos, já caiu isso em prova, né? Mas só se vier uma prova muito fácil, porque os requisitos são fáceis, né? Eu tenho nacionalidade brasileira, eu tenho o gozo dos direitos políticos, vocês vão ter que lá levar lá, né, a quitação eleitoral, nível de escolaridade médio, 18 anos de idade mínima, não tem idade máxima, carteira nacional A, B ou superior, aptidão física e psicológica, idoneidade moral, que vocês vão ter uma fase, né? Exatamente a lei do IS, investigação social, uma investigação de conduta, e não ter sido condenado em sentença penal transitada em julgado, né? Transitado em julgado quer dizer que não cabe mais recurso. A partir do momento que sai a sua condenação, não cabe mais recurso, quando já tem o acórdão ali, é porque ele transitou em julgado, beleza? O concurso público para provimentos de cargos de guarda municipal será realizada por provas e avaliação física, mental e psicológica e frequência lá no curso intensivo de formação. Após todas as fases, vocês passarão por um curso de formação, beleza? O candidato será desclassificado. Não atinge um mínimo de frequência estabelecida lá no curso de formação. No meu curso de formação não podia faltar nenhum dia, tá? Teria que ser 100%. Não revele aproveitamento satisfatório, né? Eu sou um dos professores, já há mais de 10 anos já, nos cursos de formação. O que é aproveitamento satisfatório? Tem o mínimo, é como se fosse uma escola mesmo, tá? Tem um mínimo ali para você fazer na parte do tiro, tem um mínimo para fazer na parte do direito. Então, é como se reprovasse aí em qualquer curso. Não atinge a capacitação física necessária para o cargo. Terá também, tá? Teste físico ao final do curso de formação, os senhores terão que passar também. Não preenche os requisitos necessários para obtenção de credencial de guarda civil municipal junto ao setor da Segurança Pública do Paraná. Os critérios para apuração e condição dos incisos anteriores serão fixados no regramento próprio. A partir do momento que vocês ingressam lá no curso de formação, terá a nota mínima, o que você precisa, qual será a recuperação, tá? Ramos, você já viu alguém reprovar no curso de formação? Já vi reprovar. É fácil? Não. É muito difícil reprovar, tá? Muito difícil reprovar. Mas você não pode ser um completo idiota também, né? Precisamos de candidatos bons. O candidato que ao final do curso obtiver aproveitamento definido no edital receberá o certificado de habilitação ao cargo de guarda municipal. A nomeação obedecerá à ordem de classificação final do concurso, será efetuada gradativamente de acordo com a necessidade. Então aqui ele já abre uma margem, falando, olha, você não é porque você fez o curso de formação. O curso de formação é uma das etapas. Então a nomeação é posterior. Pode você fazer o curso de formação, é raro acontecer, mas acontece. Fazer o curso de formação e não ser chamado, pode acontecer, tá bom? Por isso que ele colocou, olha, a partir do momento que você tem aproveitamento lá no seu curso de formação, você recebe o certificado de habilitação. Beleza, você está habilitado a ser nomeado. A nomeação, por sua vez, obedecerá à ordem de classificação final. Então, se tem 10 vagas, vai chamar os 10 primeiros do curso de formação. Por exemplo, tem 20 habilitados, chama os 10 primeiros, tá? Fica assegurado a guarda civil adicional de periculosidade ou insalubridade, conforme a avaliação pericial, né? Eu recebo, por exemplo, o de periculosidade, tá bom? É melhor do que insalubridade, tá? É maior a gratificação, tá? Então, vocês vão receber aí periculosidade ou insalubridade. Fica instituído o número 153, né, que é o número da guarda municipal. O número já caiu sem prova, cara, e muita gente não sabe. Número 153 e a cor azul noturno para o uniforme como referência da Guarda Civil Municipal de Mandaguari, né? O meu fardamento lá, o meu uniforme também é cor azul noturno. Essa lei pode ser regulada mediante ato do Poder Executivo. Vocês podem ver que é só isso, cara. Eu bati todos os artigos com vocês. É fácil, não é verdade? Concorda comigo? Fala amém aí do outro lado da telinha. Amém? Amém. Você vai passar, cara, eu tenho certeza absoluta. Tudo que eu fiz para passar, eu tô passando para vocês. Se vocês não passarem, pô, pelo amor de Deus, né? Tudo que eu fiz para passar, tudo que eu olho a lei e eu fiz, eu tô passando para vocês, tá bom? Nenhum custo, nenhum custo. Isso só implacável concurso faz para vocês.
Agora, vamos para a Lei Complementar 4221. Essa lei é um pouquinho mais complexa, porque ela tem mais de 100 artigos, né? Mas vamos debater os principais aqui com vocês, que eu acho que cai na sua prova, tudo bem? Institui o Estatuto do Plano de Classificação de Cargos, Carreiras e Remuneração da Guarda Civil Municipal. Muita coisa do que eu falei já está nessa lei também, por isso que eu vou pular algumas coisas, tá? Porque já está. Tudo que a gente já estudou. Quem fez essa lei realmente não sei onde estava com a cabeça, ou nunca fez uma lei, porque é muito fraco, a redação fraca, a forma de posicionar os dispositivos fraco, tá? Então, para quem estudou essa lei a seco, sem um direcionamento do professor, vai sofrer um pouquinho, tá? É natural, tá? Não sou aluno da Implacável Concurso. Sofreu um pouquinho para estudar essas duas leis complementares, porque quem realizou a escrita dessas duas leis é muito fraco, tá? Quem fez isso aí é muito fraco. Então, a sua compreensão, sem ser um professor ensinando, vai ser um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas vamos lá, eu tenho certeza absoluta, até mesmo que você nunca viu da área do direito, vai conseguir compreender. Vou explicar de uma forma bem simples para vocês, porque é isso que vai cair na sua prova, tudo bem? Vamos lá. Artigo 4º, a Guarda Civil Municipal subordina-se à Secretaria, ó, de novo lá, lembra? Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos. Grave isso daqui porque é muito importante para a sua prova. E será dirigida por um diretor. Opa! Será dirigida por um diretor. Nomeado por quem? Pelo prefeito, pelo chefe do Poder Executivo. Então, eu tenho dentro da secretaria um cargo de direção. Essa direção é de um diretor. E quem vai nomear esse diretor? O prefeito, chefe do Poder Executivo. Artigo 5º. Compete a esse diretor da Guarda Municipal direção geral do órgão e ao comandante comandar o diretor nos aspectos operacionais, técnicos e auxiliar. Para efeito dessa lei, são adotadas as seguintes definições. As definições sempre têm caído em prova, tá? Por isso que eu trouxe para vocês aqui. O que é um servidor público? Servidor público é uma pessoa legalmente investida num cargo público de provimento efetivo ou de comissão. Então, o secretário municipal ali de urbanismo, ele não fez um concurso para estar lá, né? Ele não fez um concurso tal qual vocês estão fazendo. Mas ele é um servidor público? É, porque ele tem um cargo em comissão. E os senhores, quando passar lá, foram nomeados lá, concursados da Guarda Civil Municipal, também serão servidor público, cargo de provimento efetivo, tá? Então eu tenho esses dois cargos, tá? Tanto de provimento efetivo quanto ou em comissão, tá bom? A gente fala que o comissão é o temporário, tá? Livre nomeação, livre exoneração. O que é um cargo público que vocês vão ocupar? É um conjunto de atribuições. Então, qual que é o cargo de guarda municipal? Ele tem várias atribuições. Então, um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidas ao servidor público. Então, ao guarda municipal é o patrulhamento preventivo, com vistas na redução do sofrimento, preservação da vida. Isso é um cargo público. Tem denominação própria, guarda municipal, número certo, vencimento específico, o vencimento vai estar lá na lei. Vocês irão ganhar lá por cima, tá? R$ 3.000 de base, tá? Isso é um vencimento específico provido e exercido na forma da lei. O que é essa palavra intertício, Ramos? Pô, intertício é o espaço de tempo, tá? Se vier essa palavra intertício, é o espaço de tempo. É o lapso de tempo estabelecido com o mínimo necessário para que o servidor se habilite ao desenvolvimento funcional. Por exemplo, qual que é o intertício mínimo para, vou chutar aqui, tá? Só para vocês entenderem. Para a progressão de terceira classe para a segunda classe? 2 anos. Então eu tenho que ficar 2 anos no terceira classe para subir para a segunda classe. Isso é um intertício. Esse tempo de 2 anos é um intertício. Quando eu falo, olha, aquele guarda municipal já tem um intertício mínimo. O que é já ter um intertício mínimo? Já tem o tempo de 2 anos. Então, por isso que essa palavrinha chata, eu sei que é chata, né? Essa palavrinha de intertício é o espaço de tempo, tá? Às vezes o cara fala, olha, aquele cara é bom, só que ele não tem o intertício mínimo para subir ao cargo de diretor, tá bom? Isso chama intertício. Classe é o código identificado o posicionamento do servidor na tabela de vencimento.
Segundo grau de habilitação, constituído em linha vertical de formação ascensional das classes. Então, vocês vão começar em terceira classe, aí eu tenho o segunda classe, por isso que ele falou, olha, é uma pirâmide, né? Ele vem falando aqui que é uma linha vertical. Depois eu tenho o primeira classe, depois eu tenho sênior terceira, ó, vou colocar sênior terceira, sênior segunda e sênior primeira, beleza? Então eu tenho terceiro, segundo, primeiro, sênior terceiro, sênior segundo, sênior primeiro, beleza? Nunca vi isso na minha vida, beleza? Mas tá bom, tá aqui, temos que estudar, beleza? Nível é o algarismo que corresponde a determinado valor de vencimento base posto em ordem crescente de forma horizontal na tabela de vencimento. Então, a partir com o passar do tempo, você vai aumentando os seus vencimentos, aumentando o nível. Carreira é uma série de classes do mesmo grupo ocupacional, com a possibilidade de desenvolvimento e valorização individual. Vencimento e remuneração. Vencimento é retribuição pecuniária básica, o salário base. Quando falar vencimento, é o base. Agora, quando falar remuneração, aí não, é o base mais os acréscimos, tá? Então, vamos repetir novamente? Vencimento é somente o base. Remuneração é o base e tudo que mais você receber, beleza? Promoção funcional. Promoção funcional é um mecanismo de desenvolvimento funcional, as promoções que você vai ter dentro da sua carreira. Cargo de provimento em comissão. Expliquei para vocês. O provimento em comissão é o cargo de confiança, tá bom? Aquele temporário é o cargo de provimento em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Eu coloco você a hora que eu quiser e tiro você a hora que eu quiser. Por exemplo, hoje eu tenho um cargo em comissão, sou corregedor da Guarda Civil Municipal. Eu tenho esse cargo de confiança, mas fizeram livre nomeação. Posso sair a qualquer momento, eu posso chegar na segunda-feira e ser exonerado desse cargo e voltar lá para a viatura da Guarda Civil Municipal? Sim, eu posso ser exonerado da minha função, não posso ser exonerado da Guarda Civil Municipal, tá? Mas sim da minha função de confiança. Essencialmente a chefia, assessoramento ou direção. Lotação é a unidade administrativa onde o servidor ele vai exercer suas atividades. Lotação é grupamento alfa, grupamento bravo, grupamento Charlie. Essa será a sua lotação. Guarda municipal, servidor devidamente aprovado, que os senhores serão, e hierarquia. Hierarquia e disciplina sempre será a base da Guarda Civil Municipal. Então, é a ordem de subordinação de diversos cargos, funções, que constitui a estrutura da Guarda Civil Municipal, investe a autoridade o cargo mais elevado. Por isso que eu tenho chefias. Chefias, tá? As chefias é porque eu tenho uma estrutura hierárquica, eu tenho uma pirâmide, eu tenho uma estrutura hierárquica, né? Eu tenho guarda municipal aqui, eu tenho o diretor aqui, lembra lá do diretor? Então eu tenho um sistema piramidal porque eu tenho uma hierarquia. Formas de provimento. Se perguntar essa aí, ó, qual é a forma de ingresso dentro da guarda municipal? Opa, forma de provimento. Eu tenho várias aqui. E se cair alguma coisa relacionada a isso, ele vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V dessa tabelinha, tá? Formas de provimento ao cargo público. Eu tenho nomeação, se os senhores passarão no concurso, certamente, amém? Certamente os senhores passarão sim no concurso, irão ser meus parceiros de guarda municipal, não é verdade? Então, os senhores serão nomeados. Eu tenho a reversão, reintegração, recondução, aproveitamento e readaptação. Lá no meu curso da Implacável Concurso, nós explicamos um por um, é que eu não tenho tempo, tá bom? Mas, muito provavelmente, quando chegar na hora da prova, o cara que vai fazer a prova de vocês é fraco também, tá? Ele vai falar provimento e vai colocar essa tabelinha, beleza? Então vai no decoreba, cara, vai no decoreba, beleza? Nomeação, reversão, reintegração, recondução. Então, eu tenho nomeação, N. Eu tenho 3 R's, ó, reversão, reintegração, recondução, na verdade 4, e readaptação. Eu tenho 4R e o A. 4R.
eu tenho a nomeação, eu tenho 4R e eu tenho o aproveitamento, beleza? Eu tenho um N, 4 R's e um aproveitamento, beleza? Leva essa tabelinha porque é o suficiente para sua prova, tá? Os cargos em comissão da GCMM, né, Guarda Civil Municipal de Mandaguari, serão ocupados, olha a palavrinha aqui, cara, obrigatoriamente. Ó, vou colocar até aqui como prova, porque há alta possibilidade disso cair na sua prova, tá? Obrigatoriamente, tá? Os cargos em comissão, obrigatoriamente por servidores efetivos da Guarda Municipal ou do ente municipal, exceto o cargo de diretor da Guarda Municipal, que é de livre nomeação e exoneração do chefe do Poder Executivo. Então, todos os outros cargos em comissão têm que ser obrigatoriamente servidores da Guarda Civil Municipal ou da Prefeitura, beleza? Exceto o cargo de diretor da Guarda Municipal, aí sim, livre nomeação e exoneração por parte do prefeito municipal. Ficam criados os seguintes cargos em comissão. Então, eu tenho uma vaga para diretor, aqui o prefeito que vai decidir. Aí eu tenho uma vaga de cargo de comandante da Guarda Municipal, que deverá ser guarda municipal ou do ente municipal. Um de corregedor e um de ouvidor, tá? Então aqui não pode ser pessoas estranhas ao quadro, tem que ser do quadro, tá bom? O cargo previsto no inciso 1º, diretor, é de livre nomeação e exoneração a ser escolhido livremente pelo chefe do Poder Executivo, devendo escolher atender os requisitos para a investidura do cargo nos termos da lei regulamentar. Então, por exemplo, eu quero escolher o professor Ramos para gerir a Guarda Civil Municipal de Mandaguari. Você iria, Ramos? Sim, iria, com certeza absoluta, tá? Então, o prefeito me chama e eu vou lá e faço o cargo de diretor. Mas eu consigo ser comandante da guarda, corregedor ou ouvidor? Não, não. Por quê? O parágrafo 4º vem falando exatamente isso. Os cargos em comissão previstos no segundo e terceiro desse artigo deverão ser providos por membros efetivos do quadro do cargo de carreira ou do órgão ou do ente municipal, beleza? Nos primeiros 4 anos de atividade da Guarda Civil Municipal, o cargo de comandante poderá ser ocupado por profissional estranho ao quadro, tá? Por quê? Começando agora, tá? Então eu posso ser o comandante da Guarda Municipal? Posso. Posso, no máximo 4 anos. Depois de 4 anos, obrigatoriamente tem que ser um guarda municipal ou alguém de dentro da prefeitura. Show? As carreiras dos guardas municipais. Falei com vocês aqui, agora vamos saber os intertícios? Bora lá, tá bom? Eu tenho o guarda municipal aluno, que serão os senhores. Isso mesmo, os senhores serão guarda municipal aluno, amém? Amém. Durante a realização do curso de formação, cuja classe não constitui vínculo com a municipalidade. Né? Vocês estão fazendo lá o curso de formação, então será guarda municipal aluno. Eu tenho guarda municipal terceira classe, que é o início ali, beleza? Virei guarda municipal. Cara, você vai começar onde? Lá no terceira classe. Durante o período de estágio probatório e até que tenha atingido todos os requisitos necessários para a promoção funcional. Então, durante o estágio probatório é terceira classe. Cumpriu o estágio obrigatório, cumpriu lá tudo o que está lá, passou no estágio probatório, agora eu sou servidor efetivo. Eu passo para a segunda classe. Aí sim eu sou segunda classe. Lembra do intertício que eu tinha falado para vocês, que é o tempo? Eu fico na segunda classe no mínimo 6 anos. Intertício de 6 anos. 6 anos. 6 anos eu viro primeira classe. Opa, 6 anos de efetivo exercício, tá bom? Contado, obviamente, lá o segunda classe, o terceira classe. Tenho 6 anos de guarda municipal, eu posso ser o primeira classe. Atingindo após 10 anos de efetivo serviço, eu passo para terceira classe sênior. E após 14, opa, segunda classe. E primeiro, após 18 anos, alta probabilidade de cair na sua prova. Alta probabilidade disso cair na sua prova, os intertícios para progressão de segunda classe, primeira classe, terceira classe sênior, segunda classe sênior e primeira classe sênior, beleza? Para promoção de classe, além do tempo exigido, né, que são 6
10, 14 e 18, o servidor deve preencher os requisitos constantes em lei. O guarda municipal posicionado como aluno é aquele que estiver frequentando o curso de formação, tá? Sendo promovido terceira classe após a conclusão e aprovação mediante a nomeação. Já falei para vocês exatamente isso. Concluído o estágio probatório, tendo sido aprovado e não tendo sofrido nenhuma punição disciplinar, que não justifique a inaptidão para o cargo, o guarda municipal posicionado como GM terceira classe será promovido à segunda classe. Então, eu não posso ter, por exemplo, uma punição, né, uma suspensão, enfim, eu não posso ter, porque senão eu fico barrado lá na terceira classe. Eu vou para a segunda classe. Após a promoção para a segunda classe, as demais promoções se darão conforme o artigo 22, acabei de ler para vocês, anexo 2º do plano de carreira. No caso de ter sofrido punição de advertência ou suspensão mediante processo administrativo, observado contraditório, ampla defesa, o servidor ocupante do cargo de guarda municipal não poderá participar da promoção de classes pelo período de 1, se for advertência, fica suspenso lá, tá? Ou 2 anos com suspensão. Beleza? Levou uma advertência? Fica 1 ano aí em stand-by. Levou uma suspensão? Fica 2 anos para poder progredir na carreira. Então, cara, toma muito cuidado, beleza? Não poderá participar do processo de classe pelo período de 1 ou 2 anos, respectivamente, sendo condicionado nesse período não acumular mais nenhuma falta dessa natureza. Além do interstício a ser cumprido, a promoção à classe superior dependerá de prova de títulos. Nos termos da lei, será analisado por uma comissão. Então, tem prova de títulos, né? Porque são vários candidatos e eu preciso ter os títulos. Terá uma comissão, tá? Se lhe perguntar como será composta essa comissão, é um corregedor, que é o presidente, eu tenho o comandante e um guarda municipal, que são membros. Então, eu tenho o corregedor aqui em cima, ó, corregedor, que é o presidente, tá? Aí eu tenho 2 membros. Eu tenho comando e eu tenho um guarda municipal escolhido. Esses farão uma comissão para análise de documentos aí dos guardas municipais que querem ter a promoção à classe superior, beleza? Para a promoção de classe, o guarda municipal deverá estar obrigatoriamente na classe imediatamente inferior à pretendida. Eu quero ser promovido à primeira classe. Eu tenho que estar, logicamente, dentro da segunda classe. Não tiver comportamento enquadrado como ruim, devidamente fundamentado na última avaliação, né? Eu tenho lá o comportamento bom, eu tenho um comportamento ótimo, né? Eu não posso estar no ruim. Se eu estiver no ruim, eu não vou fazer a progressão. Não ter deixado de realizar com aproveitamento a requalificação anual de armamento e tiro. Todos os anos vocês vão passar lá na prova de tiro. Todos os anos você passa, Ramos? Sim. Todos os anos eu passo por prova de tiro, tá bom? Já 10 anos já que eu faço todos os anos a prova de título, a prova de tiro e nunca reprovei, tá? Nunca reprovei, sempre fui bom lá. Os meus instrutores da Guarda Municipal são muito bons. Não é porque eu sou um exímio atirador, não. Eu sou ruim pra caramba. Mas os meus instrutores na guarda são muito bons, então nunca reprovei. Totalizando o mínimo 100 e no máximo 150 pontos na soma de títulos através dos cursos realizados. Por isso que tem que fazer curso, tá? Tem que estudar. Não ter sido afastado do cargo por licença para tratar de assuntos particulares, sem vencimentos por superior a 30 dias em 1 ano. Ah, eu fiquei lá afastado lá para tratar de interesse particular por 60 dias. Eu não posso progredir na carreira, tá? Não gozar de tratamento de saúde no prazo igual ou superior a 90 dias contínuos ou não, olha aqui, contínuos ou não, durante o exercício de 1 ano, exceto no caso de acidente de trabalho, tá bom? Se for acidente de trabalho, não tem problema. Agora ficou afastado por outras situações, eu não tenho aí o tratamento de licença médica, eu não tenho a progressão. Aqui eu vejo como totalmente inconstitucional. Quem criou isso daqui tá fora da casinha. Inclusive, né,
totalmente inconstitucional. Mas, se cai na sua prova, faça do jeito que tá aqui, tá bom? Faça do jeito que tá aqui. Totalmente errado, né? Como que você vai ser penalizado, porque aqui é uma penalidade, tá? Aqui é uma penalidade. Só porque você saiu para tratamento de saúde. Cara, aqui não, aqui eu não concordo, mas a pegadinha pode vir aqui 90 dias, tá? 90 dias. Igual ou superior a 90 dias. Contínuos ou não, tá? Muito cuidado com esse aqui, com o 5, porque pode ser pergunta de prova, tá? Esdrúxulo quem escreveu isso daí, mas se quer na sua prova, faça desse jeitinho que eu estou ensinando vocês. Ser considerado apto no TAF conforme decreto a ser editado. São manifestações essenciais à disciplina. A disciplina é muito cobrada para os guardas municipais. Eu tenho que ter disciplina, você imagina. Se não tiver uma disciplina numa corporação que está armada, meu, vira bagunça, não é verdade? Então, com certeza absoluta, a disciplina sempre estará dentro aí como essencial, tá bom? Então, quais são as manifestações dessa disciplina? Então, eu tenho a pronta obediência às ordens superiores. Logicamente que essas ordens superiores ela tem que ser manifestamente legal, tá bom? Tenho que cumprir tudo que lá que o meu chefe falar? Sim. Contudo, eu tenho que ter uma ordem legal, tá bom? A pronta obediência às leis e regulamentos, por mais que eu não concorde com a lei. Acabei de explicar para vocês aqui que é uma lei completamente inconstitucional, ao meu ver, né? Mas não estou aqui para discutir lei, eu estou somente para fazer a lei, né? Então, pronta obediência a leis e regulamentos. Correção de atitudes, dedicação integral ao serviço, colaboração espontânea da disciplina coletiva, cumprimento das normas instituídas pela secretaria e respeito aos direitos humanos e sua promoção. Tudo isso são manifestações essenciais à disciplina do Guarda Civil Municipal. Uso de uniforme e armamento poderá ser proibido pela chefia, né? Eu tenho aqui a minha arma institucional, né? Tá com o brasão da Guarda Civil Municipal, tá aqui do meu lado. Mas eles podem retirar essa arma? Pode, tá? Então, quais são os requisitos para retirar, para suspender, ainda que momentaneamente, esse porte de arma? Estiver disciplinar e legalmente afastado da função. Né? Eu sofri uma condenação, por exemplo, lá de 30 dias de suspensão. Vou devolver meu armamento, tá bom? Mostrar-se insubmisso aos deveres emanados pelo superior hierárquico, aqueles inerentes à profissão. Né? Então, o cara pediu para você fazer lá alguma coisa legal e você não fez, não quer fazer, pode ter aí retirado o seu armamento e uniforme também, tá? Estiver afastado para tratamento de saúde acima de 15 dias, tá bom? Pegou um atestado de 16 dias, por exemplo, pode ter que devolver o uniforme e armamento. Beleza? Pode, tá? Não tô falando que vai. Pode. Em razão das condições físicas de saúde ou psicológicas, estar inapto para exercício. Reprovar, por exemplo, no teste, no teste psicológico. É retirado de imediato o seu armamento. E é proibido o uso de uniforme ou do armamento fora de horário de trabalho, né? Usar o armamento, por exemplo, para fazer um bico, né? Não que isso aconteça, mas é irregular e pode ser retirado esse armamento seu, porque o armamento é para usar em serviço e na sua proteção fora de horário de trabalho. Não pode ser usado para atividades estranhas à corporação, beleza? A transgressão disciplinar. O que é uma transgressão disciplinar? Transgressão disciplinar nada mais é que um não cumprimento do regimento aqui da Guarda Municipal. Isso é uma transgressão disciplinar. É toda ação ou omissão praticada pelo Guarda Civil Municipal especificada nessa lei, ou qualquer violação de preceitos de ética, dos deveres, das obrigações profissionais, na sua manifestação elementar e simples, além de outras determinações legais. É o descumprimento de alguma lei que regula a guarda municipal. Descumprir, né? Cheguei atrasado, disparei arma de fogo desnecessário, agredi uma pessoa, tudo isso é uma transgressão disciplinar. As transgressões segundo a sua intensidade. Então vamos lá. Eu tenho que classificar essa minha transgressão. Ela pode ser leve, média, grave ou gravíssima. Vamos repetir? Leve, média, grave e gravíssima. Então, a depender
o que você fizer, da sua ação ou omissão, eu classifico para dar sua penalidade. Então, a leve são transgressões disciplinares que combinam em pena de advertência escrita. Pô, às vezes você, pô, chegou atrasado ali 1 ou 2 dias, pô, eu vou suspender você lá por 30 dias? Obviamente que não, é algo leve, né? Então eu tenho a advertência escrita. E a média, Ramos? Opa, a média já passou alguma coisinha ali da transgressão leve, né? Estão pena de suspensão de até 6 dias. Alto índice de cair na sua prova isso daqui, tá? 6 dias. Então, pô, não é uma advertência. O cara deu uma mancadinha ali, o cara pisou na bola um pouco mais forte. Suspensão até 6 dias, eu tenho uma transgressão média. E a grave, Ramos? Opa, a grave é suspensão acima de 6 dias. E a gravíssima, cara, é aquela de demissão. Beleza? Aquela que é de demissão, não é de suspensão. Demissão eu classifico como gravíssima. As penalidades. Então, eu já falei para vocês ali que eu tenho penalidade de advertência, eu tenho penalidade de suspensão, de demissão, mas também eu tenho de multa, eu tenho destituição do cargo de comissão ou função gratificada e tenho a cassação da aposentadoria e disponibilidade. Tudo isso aqui são penalidade disciplinar. Penalidade disciplinar objetiva. Então eu posso dar para o cara, se for uma leve lá, uma advertência escrita. E se for uma média, né, eu tenho suspensão. Se for uma grave, suspensão é média até 6 dias e suspensão é grave acima de 6 dias. E gravíssima, eu tenho a pena de demissão. Posso ter a pena de multa? Sim, pena de multa. Destituição, às vezes o cara é corregedor da guarda municipal, ouvidor da guarda municipal, ele cometeu alguma irregularidade, eu retiro ele do cargo. É uma penalidade? Sim, porque é uma destituição do cargo em comissão. E se o cara aposentou? Pô, ele aposentou e descobriu lá que houve uma falta gravíssima ali durante um turno de serviço na qual ele estava lotado. Eu tenho a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, beleza? Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza, a gravidade da infração, então por isso que vai ser classificado, vai verificar a gravidade, a natureza, o que resultou aquela sua omissão ou ação, na verdade. Então ali que eu classifico se eu vou dar uma advertência, se eu vou dar uma suspensão ou se vai ser uma demissão. A advertência é a menos severa de punir, de forma escrita, registrado lá na sua ficha funcional. A suspensão consiste no cerceamento de trabalho, vai ficar suspenso, vai ficar na sua casa, tá bom? O corte do vencimento, óbvio, você vai ficar em casa, você não recebe, tá suspenso 30 dias, por exemplo, lá, vamos chutar, né, 30 dias, vai ficar sem receber o salário inteiro, né? A penalidade de suspensão poderá, não é deverá, poderá ser convertida em multa. Então você trabalha, só que você ganha somente metade do salário, tá bom? Então vamos supor que você pegou uma penalidade de 30 dias e você trabalhou esses 30 dias. Então você recebe 50%, beleza? 50%. Recebe metade do salário. A solicitação mencionada no parágrafo anterior será formalizada por escrito ao chefe da pasta, que vai verificar a aceitação ou não do pedido. Vai verificar ali se o turno dele terá um prejuízo, por exemplo. Então ele requisita, fala, em vez de ele cumprir 30 dias em casa, faz ele trabalhar os 30 dias, a gente paga lá para ele 50%. A demissão é a pena que exclui guarda municipal do quadro dos servidores. Demissão é demissão, beleza? Quando não configurar as proibições de infração específica dessa lei, os deveres e proibições do artigo 121 e 122 se aplicam inteiramente ao guarda municipal. Beleza, ok. Aplique-se a penalidade de advertência, tá? Então, vamos verificar quando dá advertência. Cara, isso alta tendência de cair na sua prova. Quando dá advertência, quando dá suspensão e quando dá demissão. Isso aqui prova, tá? Alta tendência de cair na sua prova. Tem que ler, faça uma revisãozinha rápida lá e já vai direto aqui no artigo 65. Vai direto no artigo 65, tá bom? Vamos lá. Deixar de cumprir as normas e os regulamentos. Deixou de cumprir as normas e regulamentos? Pô, advertência para o cara. Deixar de apresentar-se ao superior imediato, omitir ou retardar a comunicação quando mudar de residência. Então são coisas levíssimas. O cara alugou uma outra casa lá e não avisou a chefia, né? Então, advertência. Apresentar-se para o serviço com atraso, sem o prévio aviso.
comparecer ao serviço com uniforme e equipamento acessório diferente ou em desconformidade, ou colocar lá um colete diferente, colocar lá algum acessório diferente sem autorização da chefia. Pô, não é algo grave, na verdade? Não é algo grave. Então, uma advertência já está de bom tamanho. E aquela que combina com suspensão. Aí eu tenho 6 grupos, ok? Eu tenho 6 grupos. Vamos lá? Vamos saber qual que é cada um deles? Bora lá. Grupo 1. Grupo 1 de suspensão. O primeiro grupo é aquela suspensão de até 2 dias, tá bom? Até 2 dias eu tenho do grupo 1. Qual que é? Deixar de assumir responsabilidade dos seus atos ou dos subordinados que agirem em cumprimento de suas ordens. Envolver Secretaria Municipal de Urbanismos, Obras e Serviços Públicos em assuntos particulares, por exemplo, falar numa live, tá bom? Isso aqui entra em suspensão de até 2 dias, que é o grupo 1. Deixar de comunicar ao seu chefe imediato faltas ou crime que tenha conhecimento. Negar-se a receber o uniforme, né? Eu não vou receber o colete, eu não vou receber a gandola, não vou receber a calça, o coturno, também penalidade de até 2 dias. E fornecer notícia à imprensa sobre a ocorrência que atender ou tenha conhecimento. O cara, o polícia, o guarda, ele tem mania de ficar passando tudo para a imprensa, e a imprensa vai ficar no pé dos senhores, tá bom? Tem que ter ética, tá bom? A imprensa procurou, pede para procurar o secretário, pede para procurar o Relações Públicas, né? Para ter uma informação oficial da secretaria, porque já imaginou todos os guardas municipais passando a informação para a imprensa. Às vezes vai ter uma distorção ali de fatos, uma distorção de conhecimento, né? Então, por isso que sempre centraliza tudo numa só pessoa, para sair sair somente uma fala da guarda municipal, né? É muito perigoso quando várias pessoas ficam falando ao mesmo tempo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Então, muito cuidado ao falar com a imprensa. Falta do grupo 2. Do grupo 2 é aquela que é de 3 a 6, tá? Então, grupo 1 até 2. 3 a 6 é grupo 2. Espalhar notícias falsas, as famosas fake news, cai no grupo 2. Mentir, grupo 2. Usar linguagem ofensiva, xingar o amiguinho, né? Cai no grupo 2. Deixar que extravie material sobre a sua responsabilidade, revelar informação, vocês vão ter várias informações. Revelou essa informação, a chefia teve conhecimento, entra aqui no grupo 2, suspensão de 3 a 6 dias. Permanecer em comitê político ou comícios durante o período de serviço. Utilizar veículo oficial para fins particulares. Eu preciso pegar uma encomenda minha ali no Correios, né? Isso não pode acontecer. Entra aqui no grupo 2 com suspensão de 3 a 6. Grupo 2, 3 a 6. Isso, alta tendência de cair na sua prova, tá? Alta tendência de cair na sua prova. Depois vocês voltam nesse vídeo aqui. Se cair alguma questão, vamos combinar uma coisa. Se cair alguma questão que eu falei aqui na nossa revisão, vem aqui pelo menos e agradece o professor. Show, beleza? Tô me esforçando, eu tô em viagem, né? Aproveitando aí o feriadão, né? O feriadão dessa semana que antecede a prova, tô em viagem. Então, fazendo essa aula para vocês, né? Sem nenhum custo, é Implacável Concurso fazendo isso sem nenhum custo para vocês. Então, vem aqui e agradece pelo menos aí se o professor acertar alguma questão, combinado? Vamos lá. Eu tenho o grupo 3. Grupo 3, eu tenho de 6 a 12 dias, tá? 6 a 12 dias, eu tenho o grupo 3. Dar ou vender peças de uniforme, equipamento, vai ter o brasão ali, né, cara? Não pode dar ou vender as peças de uniforme. Deixar de garantir a integridade física das pessoas ou do detido. Deixar que alguém agrida aquele detido ali. Eu sei que dá raiva do cara. Às vezes o cara cometeu um crime ali muito grave, né? A população quer bater, quer linchar o cara. Se você deixar, tá bom? Entra no grupo 3 de 6 a 12 dias de suspensão, beleza? Ingerir bebida alcoólica estando uniformizado, tomar uma cervejinha ali, estando devidamente fardado, pelo amor de Deus também, né? E negar-se a apresentar à sede da Guarda Municipal quando convocado, mesmo estando de folga. Mesmo estando de folga, tá? Então tem que ir. Tem uma calamidade pública, deu um vendaval. Ligou para o senhor ou para a senhora, tem que ir sim, tá? Tem que ir, obrigatório. Grupo 4, vamos lá, são 6 grupos. Suspensão de 12 a 18 dias, tá bom? Fazer mau uso do armamento, né? Deixando de observar as normas regulamentares.
Portar armamento particular em serviço sem a devida autorização. Posso usar arma particular em serviço? Posso, sem problema, né? Mas eu tenho que primeiro obter uma licença ali, obter a ciência da parte do seu chefe. Extraviar ou deixar que extravie culposamente, ó, não é dolosa, tá? Culposamente, armamento ou munição. Então, perdi uma munição. Cara, você não tomou cuidado. Então entra na suspensão de 12 a 18 dias. Então, muito cuidado quanto a isso. Divulgar assuntos técnicos profissionais que possam prejudicar o desempenho da Guarda Municipal. Simular moléstia ou comunicar antecipadamente atestado médico, meter que atestado falso, atestado fake, né? 12 a 18 dias. O que é comunicar antecipadamente? É o famoso atestado anunciado, que nós chamamos, tá? O que é isso? Atestado anunciado é quando fala, cara, eu preciso de uma folga lá, chefia. Chefia fala, cara, não tem como, né? Ó, nós estamos com o efetivo reduzido, não tem como. Você chega e fala, seguinte, mas se não me der a folga, eu vou meter atestado. Isso é um atestado anunciado, tá bom? Ocorre pra caramba isso daqui. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas na dependência da Guarda Civil Municipal, né? Então, entrar com a bebida alcoólica, com uísque, com cerveja, alguma coisa assim, dentro das unidades da Guarda Municipal, suspensão de 12 a 18. E o 5? Opa! O 5 é de 18 a 24, cara, 18 a 24. Recusar-se a cumprir ordem legal, não vou. Cara, a chefia chega em vocês e fala, olha, tem que fazer uma ordem, essa ordem de serviço tem que ficar lá naquela festa lá durante 4 horas da festa. Você, guarda municipal, fala assim, não vou. Não, vou ficar de pé lá? Não vou, não. Recusar-se a cumprir uma ordem legal, suspensão de 18 a 24, porque eu vou estar dentro do grupo 5, tá bom? Emprestar ou ceder carteira funcional. Tô com a minha carteira funcional aqui também. Eu não posso emprestar e nem ceder essa carteira funcional, tá bom? É minha. É como se fosse uma identidade, né? É uma identidade, na verdade, tá? Divulgar a imagem de outros integrantes ou ainda reuniões internas da Guarda Civil Municipal sem prévia autorização. Hoje em dia, com o avanço das redes sociais, tudo é tirado foto. Tudo quer tirar foto, quer tirar foto, quer tirar foto. Reuniões internas da Guarda Municipal não pode tirar foto. Não pode filmar. São debatidos assuntos internos, tá bom? Então, sem autorização, não se faz foto ou filmagem. E o último aqui, nós estamos diante do grupo 6, que é o de 24 a 30 dias. Grupo 6, 24 a 30 dias. Apresentar-se visivelmente embriagado, tomar parte de conturbação de ordem pública com desserviço ou com equipamento ou vestes que identifique como guarda. O cara tá lá vestido como guarda municipal e tá lá bêbado, som alto, rebentando com tudo. Pô, punição grave para esse guarda municipal. Aliciar ou ameaçar ou coagir vítima ou testemunha. Disparar arma de fogo de maneira dolosa, lembra lá, dolosa, quando eu tenho a intenção, sem modo justificável, dou um tiro para cima porque eu quis. Também entra aqui no grupo 6. Demissão, cara, é o gravíssimo lá, lembra? Demissão é gravíssimo. Pode ter extraviar ou deixar que extravie dolosamente armamento ou munição. Opa, lembra lá, culposamente é do grupo 5, tá bom? Culposamente é de outro grupo. Agora, dolosamente é demissão. Dolosamente é demissão. Vender, extraviar de forma dolosa, demissão. Corrupção, improbidade e crimes contra a administração pública. Tudo isso é demissão. Ameaçar ou coagir ou tentar corromper membros da corregedoria ou ouvidoria, tá bom? E ter sido condenado, muito cuidado quanto a isso, tá? Ter sido condenado com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Foi condenado com uma pena superior a 4 anos, demissão. Condenado por crimes contra a dignidade sexual, também demissão. Violência doméstica, também. Condenou em violência doméstica, demissão do cargo de guarda municipal. Furto, demissão. Roubo, também. Estelionato, crimes hediondos, tráfico, tortura, terrorismo e demais casos que a legislação prevê perda do cargo público com penalidade acessória. Tudo isso, demissão. Se eu tiver que chutar uma coisa que vai cair na sua prova, é os grupos advertência,
suspensão, os grupos de suspensão e demissão. Cara, isso aqui é matéria de prova. Isso é matéria de prova. Beleza? Atente-se. E a competência para aplicar? Opa, se for uma pena de boa, se for uma uma suspensão, uma advertência, tá? É o secretário municipal. Agora, se for demissão, aí é o prefeito. Beleza? Demissão, o prefeito. É cancelada a pena de advertência, suspensão, registrada em anotações de ficha funcional para fins de promoção e reincidência, some da tua ficha o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, o servidor não pratique nova infração disciplinar. Então, a advertência sai da sua ficha em 3 anos. Desde que você não tenha mais nenhuma outra penalidade de advertência. E suspensão em 5. 5 anos. Gravem essas datas, tá? Advertência, 3 anos. Suspensão, 5 anos. E o cancelamento das penalidades não surtirá efeitos retroativos. As penalidades deixarão de produzir seus efeitos para fins de reincidência no decurso de 3 anos. Acabei de falar, né? Pô, por isso que eu falo que quem fez essa lei aqui, o cara é fraco, hein? Meu senhor amado. Os prazos elencados no inciso acima serão contados a partir da aplicação da penalidade. Aplicou a penalidade de suspensão, a partir dali de 5 anos ali, vai contar 5 anos, vai sumir da sua ficha, beleza? Sempre cai isso daqui também, cara, sempre cai. A transgressão disciplinar prescreve. Então, se eu não tiver a punição, o Estado não pode mais punir, tá bom? O município não pode mais punir. 5 anos em demissão, grave isso daqui. Demissão, prazo prescricional, 5 anos. E se for suspensão, Ramos? 3. E advertência? 2. Tranquilo, né? Beleza. Agora, a partir do momento que instaurou a sindicância ou o processo administrativo disciplinar, para de contar o tempo. Senão eu fico jogando recurso para prescrever. Não. A partir do momento que ocorreu ali o fato, eu tenho 5 anos da pena de demissão, eu tenho 3 anos, eu tenho 2 anos aqui no prazo de advertência, para começar esse processo. Se eu não começar, já era, prescreve, tá bom? Inicia-se o prazo prescricional a partir do momento do conhecimento formal do fato. Não é a partir da data que foi praticada. É a partir do conhecimento formal, tá bom? Aí que vai começar a contar os 5 anos, 3 anos e 2 anos. Show? Circunstâncias atenuantes e agravantes, tá? Então, foi feita toda a análise ali de quantos dias, tá? Vai verificar os grupos ali, mas sua penalidade pode ser diminuída, tá bom? Circunstâncias atenuantes, tá bom? Não ter o agente sofrido nenhuma penalidade nos últimos 3 anos. O cara o cara é um bom funcionário, o cara é um bom guarda civil municipal. Nos últimos 3 anos não tem nenhuma penalidade, eu vou dar uma abrandada nesta penalidade. Constar elogios na ficha dele. Constou elogios? Também eu dou uma abrandada. Às vezes cai do grupo 5 para o grupo 4, cai do grupo 4 para o grupo 3, do 2 para o 1 e assim sucessivamente, tá bom? A prática de ação meritória, o interesse do serviço ou do sossego público. Às vezes eu disparei ali a arma de fogo para só tinha isso para fazer, né? Não tinha como eu realizar outra coisa. Primaridade do infrator foi a primeira vez que ele fez ali. Pô, a primeira vez, né? Em vez de eu colocar direto no grupo 5, eu coloco no grupo 4. Inexistência de dano causado ao erário público, não teve dano. E reparação espontânea do dano, né? Teve um dano, eu fui lá, espontaneamente reparei o dano. Também são todas essas circunstâncias atenuantes. O que é atenuante, Ramos? Diminuição, tá? Só para fins de vocês entenderem, tá? Não é necessariamente uma diminuição, eu sei disso, mas só para vocês fixarem, atenuante é diminuição. Ao contrário do agravante, né? Agravante vai aumentar. Aumenta, né? Às vezes o cara fez alguma coisa e vai cair no grupo 3, por exemplo, a situação se agrava e vai para o grupo 4. Ter o agente sofrido penalidade nos últimos 5 anos. Conexão de 2 ou mais transgressões. Tem várias transgressões, eu
vou agravar a pena. Reincidência, conluio de 2 ou mais pessoas. Para realizar aquele fato, eu preciso de 3 guardas municipais, por exemplo. Ter abusado da sua autoridade ou hierarquia. Ter se aproveitado de deficiência física ou mental, ignorância plena comprovada de outras pessoas. Dano causado ao erário público. Opa, teve dano ao erário, eu vou agravar a pena. O emprego de violência ou grave ameaça também são circunstâncias agravantes da pena. Beleza? Senhores, já passou de 1 hora, né? Já tô olhando aqui, já passou de 1 hora. E para nós ficamos por aqui, tá bom? Deu 1h05? Exatamente. É o que eu estava prevendo aí para vocês aí, tá bom? Fazer uma revisão aí de aproximadamente 1 hora para vocês abordando tudo aí. E foi bisurado, hein, cara? Olha a quantidade aí. Ó, foi bisurado, hein? Ó o tanto que eu rabisquei com vocês aqui, cara. Ó, muita coisa, né? Muita coisa. Ó, muito bizu para vocês aqui. Olha isso aqui. Olha a quantidade de coisa que nós escrevemos aqui, cara. Olha, bacana, né? Bacana. Tenho certeza que nós abordamos muita coisa aí. Gostou, cara? Comenta aqui embaixo, nos motiva a sempre continuar trabalhando muito para vocês, até de forma aí, sem nenhum custo para vocês aí aqui no YouTube, beleza? Nós da Implacável Concurso gostamos de ajudar vocês, tá bom? Fique com Deus, boa prova, tenham tranquilidade, tá bom? Tenham tranquilidade para fazer essa prova. Contem com a Implacável Concurso. Não deu certo nessa vez, cara, ergue a cabeça, tá bom? Eu já reprovei várias vezes, tá? Eu passei em várias guardas, Polícia Militar Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná. Passei em várias polícias militares, mas já reprovei em várias também. Então, amanhã, eu costumo falar que no máximo você vai empatar, né? Você vai sair de lá empatado, né? No máximo, mas com certeza ganhando aí bagagem, ganhando conhecimento, né? E com certeza, não sendo Mandaguari, vai ser Londrina, vai ser Maringá, vai ser Curitiba, vai ser outra guarda municipal, vai ser outra polícia militar, vai ser outro. Cada um tem o seu momento, cada um tem né, a sua trajetória, a sua história, né? Eu tenho a minha, os senhores têm a de vocês, e nós estamos aqui sempre para honrar os senhores, tá bom? Honrar a confiança depositada dos senhores aqui nessa equipe da Implacável Concurso, porque é um time, aqui é uma família em prol de vocês, alunos, né? Vocês podem verificar quem está fazendo a revisão de véspera para vocês de Mandaguari? Só Implacável Concurso. Cursinhos tem um monte, mas quem realmente faz por vocês é só Implacável Concurso. Belezinha? Então ficamos por aqui. Força e honra sempre. Até mais, meu muito obrigado. E comenta aqui se você gostou, se você quer mais vídeos como esse aqui na plataforma da Implacável Concurso, beleza? Força e honra sempre. Até mais.